Central Aprimora oferece diversos gráficos onde você pode acompanhar e entender melhor como está o uso da Aprimora pelos seus alunos. Começando no painel geral, então o painel Visão Geral mostra de forma consolidada todas as turmas que você tem acesso. Então, se você for um professor ou se você for um coordenador, por exemplo, ele vai consolidar os dados de todas as turmas daquelas séries que você coordena. Então, é uma visão geral. Primeiro, você tem que período são esses dados. Então, o padrão é estar no ano atual. Então, todos esses dados são consolidados ao longo do ano. Você pode mudar esse período para períodos mais curtos ou até mesmo outros períodos que deseja visualizar. O primeiro gráfico que nós temos aqui é evolução da proficiência, tanto para matemática quanto para a língua portuguesa. Esse gráfico ele mostra ao longo do ano como que tem sido a evolução das suas turmas em relação aos módulos que tem realizado. Observe que dia a dia, mês a mês, conforme o decorrer do ano, esses dados vão mostrando a evolução dos alunos naqueles módulos que fizeram. Enquanto este gráfico, proficiência em matemática e proficiência em língua portuguesa, mostra a situação atual dos seus alunos. Então, os módulos realizados, qual foi a proficiência obtida pelos alunos? Observe que existem dois gráficos aqui. Um gráfico é esse exterior, que está mostrando que, neste caso, por exemplo, 58% dos módulos realizados obtiveram proficiente. É importante destacar aqui que não é o número de alunos, mas o número de módulos realizados. Então é preciso olhar nesse gráfico interior qual é o percentual de alunos que realizaram avaliações. Então aqui nós temos que 17% dos alunos realizaram avaliações. Então estas proficiências se referem aos módulos realizados por estes alunos. Então é importante verificar aqui que ainda existe 82% dos alunos que não fizeram avaliação, portanto não tem seus dados medidos aqui, não tem seus resultados apresentados nesses gráficos. Então sempre é importante que esse gráfico interior, a maior parte dos alunos esteja com avaliação e somente um outro ou mesmo nenhum aluno sem avaliação para que você possa ter o resultado dos seus alunos. Na sequência, nós temos o gráfico de acessos. Então, aqui especialmente para mostrar como os seus alunos estão acessando a plataforma. Observe que nós temos aqui 3 status. Não acessou, realmente aqueles alunos que não acessaram. Os alunos que acessaram e responderam questões realmente estão ativamente no Aprimora. E se somente acessou, se ele não fez nenhuma atividade. E observe que todos esses gráficos você tem opções de remodelar esses gráficos, tá? Mudar o visual deles conforme você desejar, conforme você acha mais fácil a visualização desses dados. Observe que tem diferentes maneiras de você olhar esses gráficos. Da forma que ficar mais fácil, você pode escolher. Aqui nós temos o gráfico de comparativos de acessos, então onde você vai olhar entre cada uma das séries, quais séries têm usado mais também ao longo do ano. Conforme o ano vai passando aqui, por exemplo, podemos observar um pico de uso para os alunos aqui do 7º ano. Então, nesse período aqui, ó, é possível ver um pico no dia 19/2. E aqui nós temos o número de tarefas agendadas. Então, são tarefas que os professores têm agendado para esses alunos. Também ao longo do ano é possível você visualizar essas agendas. E por último, avaliações realizadas. Então aqui não são somente tarefas, são módulos que os alunos fizeram por conta própria, diagnóstico. Então aqui você tem um comparativo entre língua portuguesa e matemática, do número de avaliações que os alunos têm realizado também ao longo do ano. Então observe que isso são dados gerais, dados consolidados sobre todas as suas turmas. Se você quiser um olhar mais específico sobre alguma turma, você vem até painel personalizado. O painel personalizado traz os mesmos dados que o painel geral. No entanto, você pode especificar uma turma ou até mesmo uma série para que você possa olhar os dados mais detalhados daquela turma. Então você também vai ter os relatórios de evolução da proficiência em matemática, os acessos, as avaliações realizadas,
as tarefas agendadas para aquela, especialmente para aquela turma, que você possa olhar isso em mais detalhes. E aqui, uma novidade que você tem é o ranking, onde você pode olhar a pontuação dos alunos dessa turma, para sua simples conferência, tá? Não que você vai usar isso, mas os alunos que estão mais ativamente, então isso daqui é somente para você acompanhar. E um detalhe que você tem aqui é essa tabela de módulos, é onde você pode visualizar os detalhes do que os alunos têm feito. Então, aqui nesta planilha, nesta tabela, você consegue visualizar módulo a módulo o que o aluno tem feito. Então, observe que cada módulo que o aluno realiza é pintado aqui com a sua proficiência. E você pode acessar aquele módulo para visualizar os detalhes daquilo que o aluno fez. Então, cada trilha de interação que o aluno fez, você tem acesso a ela, identificando dados de quando foi feita, do tempo de duração e qual foi a proficiência e nota obtida por ele. Se você quiser olhar os detalhes da questão, por exemplo, uma questão que o aluno errou, você pode clicar sobre a questão e você tem a questão que foi apresentada para o aluno, tanto qual era a alternativa certa quanto a alternativa que o aluno marcou. Então é possível você identificar claramente quais erros os alunos têm cometido. Aqui também você tem algumas opções de filtros que você pode realizar, você pode mudar os níveis, você pode aplicar alguns filtros avançados. Por exemplo, se você quiser buscar módulos com 5 ou 10 alunos com nível iniciante, quando que você olharia isso daqui, por exemplo? Numa situação, quero ver se os meus alunos estão com dificuldade em algum tema, que eu não tenho, por exemplo. Mas seria ótimo para numa turma grande eu identificar quais alunos estão com alguma dificuldade ou algum aluno que estão com 3 módulos com nível iniciante. Aqui eu quero saber se tem algum aluno que está apresentando muita dificuldade. Então também você pode aplicar isso e escolhendo um nível ou outro, você pode ir fazendo filtros e esses dados vão te ajudar a tomar decisões mais assertivas com relação à sua turma. Como que você vai poder utilizar, dar orientações, indicar reforços e módulos específicos para que os seus alunos tenham mais sucesso. Então é uma variedade de opções que você pode aplicar e utilizar para os seus alunos. O gráfico personalizado, painel personalizado, você pode inclusive buscá-lo para um aluno específico. Então se você quer, por exemplo, aqui eu tenho Mariana da Silva, então eu quero olhar especificamente os dados da Mariana. Neste caso a Mariana não tem uso ainda, mas você vai conseguir acompanhar detalhadamente qual foi o uso da Mariana naquele período. Então você pode selecionar outros períodos. Vou escolher outro aluno aqui, por exemplo. Vamos ver se tem dados. O Pedro Henrique. Pedro Henrique tem algum uso? Também não tem. Então mas você pode utilizar isso, inclusive para apresentar para um pai, para utilizar isso para uma conversa com o professor, com o aluno. Aqui você tem todo o histórico de como o aluno tem realizado, quais as atividades que o aluno tem feito.